Olá, bem-vindo ao podcast da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Hérito Martins, monitor da disciplina, sou orientado pelo professor Ronaldo Gismondi. Relembro a todos que esse material é destinado exclusivamente a médicos e estudantes de medicina, não sendo permitido seu uso por profissionais de outras áreas. Bom, o nosso tema de hoje é o Fast Hug. Fast Hug é um mnemônico publicado em 2005 num trabalho de Van Sant, que tem por objetivo salientar pontos fundamentais para uma boa prática clínica. Tá? Que pontos são esses? Fast Hug é o nome do mnemônico. O F é de feeding, o A é de analgesia, feeding alimentação, A de analgesia, S de sedação, T de profilaxia contra o tromboembolismo, H, head of the bed, levantamento da cabeceira, U, prevenção de úlceras, e o G de controle glicêmico, avaliação da glicemia do paciente. Vamos passar por cada um desses pontos, desses itens, separadamente. Com relação à alimentação, o paciente chegou para a primeira avaliação, vai ficar internado. Precisamos tomar uma decisão básica. Qual é essa decisão? Esse paciente recebe ou não recebe alimentação? Bom, na sequência, uma vez que eu decidi que ele vai ser alimentado, que ele vai receber alimentação, por que via ele será alimentado? Esse paciente vai ser alimentado por via oral? Bom, em caso afirmativo, se esse paciente for alimentado por via oral, eu tenho uma outra decisão para tomar. Mas como? Como será essa alimentação? Será uma alimentação sem restrição, uma alimentação com restrição, uma alimentação mais branda, com alimentos mais cozidos, ou uma alimentação de mais fácil digestão, uma alimentação pastosa? Bom, mas caso não seja uma alimentação por via oral, vai ser por via enteral ou parenteral? O paciente tem contraindicações? Então essas são questões de grande relevância que nós temos que ficar sempre atentos. Além disso, é importante pontuar o seguinte: bom, qual será a quantidade calórica que esse paciente deve receber num dia? Bom, uma média, por exemplo, de 25 quilocalorias por quilo de peso é uma ideia. Tá? Uma vez que eu fiz essa avaliação global do paciente com relação à alimentação, com relação ao F, a letra F do nosso mnemônico Fast Hug, eu passo para a letra A. Vamos nos preocupar agora com a analgesia desse paciente. Esse paciente está sentindo dor. Que medicações eu tenho de primeira linha para oferecer? Bom, nossa primeira ideia, nossa primeira linha é dar uns medicamentos mais básicos, paracetamol, dipirona. E aí nós passamos por uma sequência. Bom, não funcionou. O que a gente pode, na sequência, inserir para esse paciente? Um anti-inflamatório não esteroidal. Mas se o paciente continua refratário, continua com dor, aí vamos fazer uso de um opioide, um tramal, por exemplo. Então, o que é importante aqui, além disso, salientar, o que a gente depreende daí, logo nessa sequência? Primeiro eu começo com os medicamentos de primeira linha, paracetamol, dipirona, e à medida que não funciona, eu vou inserindo outros medicamentos para tentar diminuir essa dor do paciente. Além disso, é importante pontuar que essa analgesia regular tem se mostrado melhor do que a analgesia feita de maneira SOS. Bom, na sequência, a gente vai falar do S, do Fast Hug, que é a sedação. Então, o que a gente tem disponível para a sedação do paciente? A gente tem os benzodiazepínicos, que vão ser preferidos para aquele paciente mais ansioso. A trazodona e a amitriptilina são medicamentos antidepressivos, mas também que dão um bom sono para o paciente, então podem ser úteis. E os antipsicóticos? Os antipsicóticos, como a gente destacou aí, a quetiapina e a risperidona, são drogas de escolha, mas aí a gente tem que levar em conta que o paciente também tenha, por exemplo, uma confusão mental, um quadro de delírio. E nesses casos, principalmente a quetiapina e risperidona, são preferenciais, são antipsicóticos de escolha, porque além de dar um bom sono, dão menos efeitos extrapiramidais. Tá? Bom, com relação à letra T de tromboprofilaxia, o que a gente tem disponível? Bom, a gente tem duas classes de métodos. Os métodos ditos farmacológicos e os métodos ditos não farmacológicos. A gente sabe hoje que os métodos farmacológicos são mais eficazes que os não farmacológicos. O que a gente dispõe de método farmacológico? A gente tem a heparina de baixo peso molecular, a enoxaparina, que pode ser feita 40 mg subcutâneo uma vez ao dia.
Nós temos também a heparina não fracionada, que a gente pode fazer 5.000 unidades subcutâneo, de 8 em 8 horas ou de 12 em 12 horas. O que é importante aqui pontuar? Quem são os pacientes de eleição para receber o tratamento farmacológico, receber a heparina? É aquele paciente que vem de um pós-operatório de cirurgia de fêmur, por exemplo. É um paciente que tem uma neoplasia. É aquele doente que está há muito tempo acamado. Esses pacientes são indicações que devem ser, são sempre indicados, né, receber a heparina, receber métodos farmacológicos, tá? Agora, importante, e caso essa medicação não seja possível, o paciente tem alguma comorbidade que impeça de ser feita a heparina. Aí a gente vai fazer uso dos métodos ditos não farmacológicos, como, por exemplo, o uso das meias elásticas e compressores pneumáticos. Bom, falamos da letra T, tromboprofilaxia. Vamos falar do head of the bed, o levantamento de cabeceira. Uma importante medida para redução de pneumonia, principalmente pneumonia nosocomial no ambiente hospitalar, é a elevação da cabeceira, de 30 a 45 graus. Isso aí é um método altamente custo-eficaz, vamos colocar dessa forma, é barato e reduz muito a incidência de pneumonia nosocomial. Além disso, contribui para a redução da incidência de refluxo também. O próximo item, a letra U do FAST-HUG, é a prevenção de úlceras, né? Úlceras de córnea, o paciente está muito tempo em coma. Esse paciente é um paciente de eleição para receber um lubrificante ocular, né? Úlcera de decúbito, fazer a mudança de decúbito com uma certa frequência, né, ao longo do dia, de 2 em 2 horas, tá? Os colchões especiais também são úteis com relação à prevenção de úlceras de decúbito. Entretanto, a mudança de decúbito, né, realizada de maneira sistemática é um método melhor, tá? E a prevenção das úlceras da mucosa gástrica. E aí a gente pode ter como medicamento de eleição os inibidores da bomba de prótons, principalmente o omeprazol. E quanto que a gente vai dar para os nossos pacientes um inibidor de bomba de prótons? As indicações são aqueles pacientes que já tomam ventilação mecânica, coagulopatas, paciente que faz uso de corticoides, anti-inflamatórios, pacientes que já tiveram úlceras anteriormente, pacientes de sepse grave. Então, todos esses pacientes são pacientes que a gente vai levar em consideração o uso de um inibidor de bomba de prótons com o intuito de preservar a mucosa gástrica. Por fim, o último item do FAST-HUG, a letra G, é a glicemia, né? O monitoramento da glicemia ele é sempre importante para qualquer paciente. Entretanto, a gente sabe que um grupo de pacientes, como os pacientes diabéticos e aqueles pacientes com doença aguda grave, a gente tem que fazer um acompanhamento muito de perto. Então, se o paciente ele é diabético ou ele tem uma doença aguda grave, eu tenho que fazer uma monitorização, né, da glicemia desse paciente. E como eu vou fazer isso? Se esse paciente estiver recebendo alimentação oral, ok, vou fazer antes das refeições, eu monitoro a glicemia do paciente. Mas se ele estiver fazendo infusão contínua, de 4 em 4 horas, a gente checa a ver como é que está a insulina, a glicemia desse paciente. Uma vez vista a glicemia desse paciente, a gente vai ou não fazer uso de insulina regular. Esse protocolo de insulina regular varia um pouco dependendo da instituição. Mas a partir de uma glicemia de 140 a 180, já se começa a pensar no uso de uma insulina regular nesses pacientes. Uma boa prática, são boas práticas, né? Boa prática é a avaliação de sempre se preocupar com aquele doente com uma hiperglicemia sustentada, porque é um paciente que pode fazer uma acidose, é um paciente que pode desidratar, então a gente é um paciente que a gente tem que ficar muito atento. Bom, o FAST-HUG, como eu disse, foi proposto em 2005 pelo Vansan. Entretanto, de lá para cá, se propuseram novos mnemônicos, né, variações do FAST-HUG, para lembrar outros pontos também que são importantes sob o ponto de vista da clínica médica de serem levados em consideração. Como, por exemplo, evitar o uso de sonda e catéter desnecessário, fazer o descalonamento, você tem a cultura você levou um material para a cultura, você tem o resultado da cultura. Poxa, vou fazer, se tiver indicação, vou fazer o descalonamento de antibióticos. Vou avaliar o regime intestinal daquele paciente. Às vezes você chega de manhã
e não sabe se aquele paciente evacuou, quanto evacuou, como é que foi esse regime. Isso é importante para tomar a decisão. É importante evitar, eu já falei, né? Evitar catéteres e sondas desnecessários. É importante porque às vezes algumas pessoas tendem a deixar catéteres e sondas mais pela comodidade dos profissionais de saúde do que pela real necessidade do paciente. Isso é um equívoco. Então, assim, evitar o uso de catéter e sonda se eles são desnecessários. Se não precisa, não fazer, tá? Programar o desmame, né? Procurar o desmame, obviamente, né? Com as indicações, desde que realmente o paciente possa ser desmamado. Bom, e por fim, são duas modificações, né? O EPM e o BID, que vão nessa direção de acrescentar novas observações ou novos itens ao Fast Hug clássico, tá? Bom, eu peço a vocês que gostaram, que curtam nossa página no Facebook da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense e esperamos as próximas. Um grande abraço a todos.